Boa noite, me chamo Hamilton, tenho 68 anos. Essa história aconteceu com meu amigo de longa data, o senhor Jacinto. A minha mãe, que Deus o tenha, chamava-se Joana, e nessa época ela tinha uma bodega e uma casa de farinha. O meu amigo Jacinto trabalhava na casa de farinha dela, tarde da noite, pois o mesmo trabalhava em sua própria bodega durante o dia. Uma certa vez, Jacinto estava fechando a sua bodega, quando de repente apareceu o compadre da minha mãe, o Zé Guilherme, pedindo uma cachaça. O meu amigo olhou para o seu relógio e viu que era tarde e disse que estava fechando o estabelecimento e que não iria atendê-lo, pois o mesmo tinha que ir para a fábrica da minha mãe. O Zé Guilherme, ao ter seu pedido de cachaça negado, logo ameaçou o Jacinto, dizendo que não iria ficar assim, pois era um absurdo e que ele teria que ser atendido independente da hora. Os dois bateram boca por alguns minutos. O Zé Guilherme foi embora indignado, que em seguida foi para a bodega da minha mãe, que fechava mais tarde. Chegando lá, com um ódio quase que incontrolável, contou à minha mãe o que havia acontecido com ele na bodega do Jacinto. Depois de pouco tempo de conversa, ela acabou lhe dando a cachaça que ele tanto queria, e com pouco tempo, após consumi-la, ele foi embora, que sumiu rapidamente em meio à escuridão da rua. Alguns dias se passaram, após toda aquela confusão. Porém, em um certo final de noite, mais precisamente de uma sexta-feira, o meu amigo Jacinto estava descendo a rua, como de costume fazia, para chegar na casa de farinha da minha mãe. E esta mesma rua era deserta e muito escura. Quando ele estava no meio do percurso desta rua escura, o Jacinto começou a ouvir passos por detrás dele. Foi quando o Jacinto olhou para trás e, para sua grande surpresa, havia um bicho enorme, como um cachorro gigante. Só que desta vez estava andando em duas patas, completamente em pé. Estava vindo em sua direção e rosnando. Os seus olhos eram vermelhos como duas tochas de fogo. Segundo meu amigo, deu para ele ver que aquele monstro estava querendo devorá-lo. Os seus dentes eram grandes e pontudos. O meu amigo Jacinto correu como nunca, em um desespero que o consumiu instantaneamente. Que por sorte, ao chegar no local de trabalho, a porta da casa de farinha da minha mãe estava encostada e ele conseguiu entrar, que rapidamente fechou a porta por dentro. O bicho estava enfurecido, tentando quebrar a porta com murros violentíssimos, que em seguida se ouvia os gritos daquela fera. Após algumas tentativas frustradas daquele monstro, o mesmo em seguida começou a rodear a casa, tentando encontrar por algum acesso que daria para dentro. Segundo meu amigo Jacinto, ele clamava a Deus pela sua segurança, pois aquele monstro tentava lhe matar de qualquer forma. Jacinto me falou que os gritos daquela besta faziam tremer o seu corpo. Tamanho era o seu medo, que depois de um bom tempo tentando entrar onde o meu amigo estava, aquela fera acabou indo embora. Segundo o Jacinto, ele tinha certeza que o seu Deus
tinha escutado seu clamor e que o mesmo tinha espantado aquela fera do Satanás. No dia seguinte do acontecido, o meu amigo Jacinto acabou descobrindo em conversas com amigos que o tal monstro era o Zé Guilherme, o compadre da minha mãe, o mesmo que ele havia tido uma calorosa discussão dias atrás com Jacinto. O Jacinto ficou apavorado com o que havia acabado de descobrir. Porém, o Zé Guilherme nunca mais foi visto pelas redondezas de Bento Simões. Uma coisa é certa: entra ano e sai ano, e a fama do lobisomem de Bento Simões se perpetuou na história daquele lugar. Quem já ouviu falar na paralisia do sono? Bom, na visão científica, a paralisia do sono é um transtorno que ocorre logo após acordar ou no momento que está tentando adormecer e que impede o corpo de mexer, mesmo quando a mente está acordada. Assim a pessoa acorda, mas não consegue se movimentar, causando angústia, medo e terror, e muitas das vezes alucinações. Já no lado espiritual, é explicado que existem dois tipos de demônios. Um é o sucubus, que se torna em forma feminina para atacar os homens durante seus sonhos, fazendo com que os mesmos tenham a sensação de estar fazendo amor com alguma mulher, enquanto o incubus faz o contrário. O objetivo dele é roubar a energia vital da vítima. A palavra incubus vem de origem do latim, que significa deitar em cima. Eles que dão a sensação de sufocamento e aprisionamento na cama. O relato de hoje é sobre este assunto, que divide opiniões tanto para o lado científico quanto para o lado espiritual, e que já atingiu milhões de pessoas ao redor do mundo. E segundo os que já passaram por esta experiência, a sensação foi terrível. Boa noite, o meu nome é Davi. Atualmente eu tenho 20 anos de idade. A história que eu irei contar aconteceu no ano de 2020. Eu tinha acabado de fazer 19 anos de idade. Eu morei toda a minha vida em São Paulo. Eu sempre acreditei em portais espirituais, na verdade, no sobrenatural em geral. No meu coração, algo me dizia que eu iria ter uma paralisia do sono em alguma parte da minha vida. Em minha cabeça, eu estava sempre preparado para caso isso acontecesse. Era o meu primeiro emprego e o mesmo me deu a oportunidade de realizar o meu sonho, que era conhecer alguma cidade do sul do país. E não demorou muito para que eu conhecesse Joinville, em Santa Catarina. Foi a trabalho, foi. Mas quem se importa? Eu estava muito empolgado por estar prestes a realizar o meu sonho. A empresa me enviou junto com um colega de trabalho para executarmos as tarefas. Chegando na cidade, a empresa já havia reservado um hotel para ficarmos por 3 dias, pois no caso o trabalho era feito por etapas. A cada 3 dias era trocado a equipe que ficava lá na obra. No primeiro momento que eu entrei no hotel, eu percebi que o lugar tinha uma energia bem diferente e completamente esquisito. Era diferente de todo lugar que eu já tinha frequentado. No segundo dia, depois da minha jornada de trabalho, eu subi para o quarto do hotel, junto com meu amigo de trabalho, pois ficávamos dividindo o mesmo local. Eu estava tranquilo e calmo, tomei aquele banho quente e fui para a cama dormir, pois tínhamos que acordar muito cedo. Meu colega
já estava na cama ao lado, praticamente pegando no sono. O cansaço era muito grande e eu não demorei para pegar no sono também. Estava eu dormindo e no primeiro momento comecei a sonhar que eu estava me relacionando com uma menina que eu era bem apaixonado na época, que na verdade eu nunca tive nada com ela. Eu sou de uma família cristã bem conservadora. A menina dos meus sonhos era totalmente diferente de mim. Ou seja, os nossos mundos eram totalmente diferentes. E então do nada eu comecei a sonhar que eu estava fazendo amor com ela, quando de repente uma voz grossa e muito assustadora começou a gritar, muito alto no meu ouvido. Gritos que me deixam assustado até hoje quando eu penso. E ele falava assim: Você gosta de cometer pecados, não é seu pecador. Você gosta de cometer pecados, não é seu pecador. Maldito desgraçado, ainda hoje eu te levarei para o inferno. Aquela voz grossa e assustadora se repetiu por umas 50 vezes. Só nas primeiras 15 vezes eu acordava espantado com a tal voz. Foi quando eu olhei para o lado, onde o meu amigo estava na outra cama, e percebi que eu estava preso. Alguma coisa me prendia na cama. E para minha surpresa, o meu colega não se encontrava mais na cama dele. E aquela voz grossa e assustadora continuou a se repetir, com a mesma fala de maldição, todo o tempo. Foi quando eu comecei a sentir a presença de alguma coisa maligna, que me deixou com muito medo. Aquela presença estava ao meu lado, por todo o tempo. Foi então que eu comecei a clamar pelo nome de Deus. Eu fechei os meus olhos, e mesmo grogue, de algo que parecia não ser sono, e totalmente desnorteado, eu tentei me manter calmo, pois eu sabia que se eu clamasse em nome de Deus, o mesmo poderia me tirar daquela situação horrenda. Eu me lembro que quando eu acordei pela manhã, eu tive a certeza que aquele local era terrivelmente assustador. Eu não sei o que andou acontecendo naquele ambiente. Eu sempre soube que em certos locais os espíritos e suas vibrações podem entrar em contato com nós e até acusarmos de nossos pecados para nos espantar. Eu estava em outro estado, totalmente longe de casa, e em um lugar totalmente diferente, distante. Eu não sabia o que fazer. Semanas depois, eu retornei para o mesmo hotel, só que dessa vez com o meu irmão. O meu irmão era supervisor da mesma empresa na qual eu havia iniciado os meus trabalhos na época, e já fui ciente de tudo que poderia acontecer. Porém, antes de dormir, fiz uma oração e tentei me distrair o máximo e tirar aquilo da minha cabeça. Creio que aquele lugar já recebeu tantas pessoas com energias ruins que acabou carregando aquele local com espíritos malignos. Então, eu tentei me vigiar ao máximo para não dar oportunidade para o mal que aquele local tem. Essa foi a única paralisia do sono que eu tive na vida. Creio que foi perto das 3 horas da manhã. Hoje em dia, depois do ocorrido, eu vejo que tive a oportunidade de presenciar os espíritos que naquele momento surgiram e entraram dentro da minha cabeça. Vou deixar um recado aqui para os que acreditam nestas coisas. Quando forem viajar e se por acaso forem ficar em algum hotel, procurem a orar e tentam se santificar bem. Se guardem de prazeres carnais ou excesso de tensão. Isso com certeza irá te ajudar. Espero ter contado bem o meu relato. E boa noite.